Olá, neste vídeo eu vou comentar hesitações, vícios de linguagem e gaguejos e a sua influência na prática da tradução audiovisual, na prática da legendagem. Eu já disse aqui antes, eu vou frisar de novo, porque isso é um axioma, cara, isso é uma lei. A legenda é uma versão condensada do enunciado. Isso significa que ela deve ser sucinta e, em questão de espaço, de caracteres e quantidade de linhas, econômica, porque a interpretação de uma obra audiovisual, seja ela jornalística, um documentário ou um filme, ela é intersemiótica. Isso significa que a interpretação não se dá apenas pelo elemento linguístico, por aquilo que o ator diz ou pelo que diz a legenda tampouco, e sim por vários elementos e recursos visuais usados pelos diretores. Então, para entender o filme, não basta que você ouça o que está sendo dito, veja a legenda e veja por cima aquela cena. Não, você precisa ter tempo de associar a paisagem, o cenário, a roupa dos personagens, a entonação de voz deles, os gestos que eles fazem, o semblante ao falar uma coisa encarando um ao outro, e por aí vai, né? Cada gênero com as suas particularidades. Agora eu vou dar alguns exemplos de vícios de linguagem, ou cacuetes, vamos dizer assim. Primeiro exemplo, aquela patricinha de São Paulo, da Zona Sul, que fica tipo assim, né? Ela vai dar uma entrevista, toda pergunta que ela ouve, ela porque né? Isso é vício de linguagem. Isso, geralmente, é claro que o diabo mora nos detalhes, cada caso é um caso. Geralmente, deve-se evitar esse tipo de palavra, esse tipo de conteúdo verbal, vamos dizer assim, só vai poluir a tua legenda, vai gastar espaço caractere, vai fazer o leitor manter os olhos na parte de baixo da legenda por mais tempo, fazendo com que ele possivelmente perca algo de mais importante acontecendo na cena. E muito parecido com esse exemplo tem a garota da Califórnia, ou a garota do Vale do Silício, que fica like. O like é como tipo assim deles, entendeu? Da Califórnia. E um outro exemplo que eu lembrei aqui, o jornalista Paul Joseph Watson, que ele fica em todos os vídeos dele, várias vezes, falando antes de cada frase, cada declaração, ou cada afirmação que seja, cada vez que ele vai dar início a uma nova ideia, ou now. Isso é um vício de linguagem dele. É uma coisa característica, mas esse conteúdo linguístico não agrega muita coisa ao entendimento do vídeo, ao entendimento da obra. Portanto, não deve estar presente na sua legenda. O guardinha me atrapalhou aqui, eu tive que pausar para os guardinhas passar. Deixa eu ver onde que eu tava aqui, mano, peraí. Ah tá, eu tinha dado 13 exemplos de vício de linguagem. Tipo, da patricinha de São Paulo, like, da garotinha da Califórnia e o now, do Paul Joseph Watson. E eu disse para vocês que esse conteúdo você deve evitar na legenda, a não ser que ele seja imprescindível naquele seu caso ali, que eu não sei qual é agora. Outro vício de linguagem do Paul Joseph Watson. Eu não sei se seria um vício de linguagem propriamente dito no termo, mas é uma mania que ele tem de falar a palavra literally. Toda hora, tudo é literally. Em cada vídeo você vê ele falando ali 2 ou 3 vezes. E eu sempre digo para os pupilos Cassiano, Daniela e Rafael, salve, eu digo para eles omitirem esse advérbio, tá? I'm British Iraqi, gay, non-binary and also identify as Muslim. Well, I can see why you don't live in Iraq, where gay people are still the victims of honour killings, but you do live in a country where literally 50% of the Muslim population wants to lock you up in a cage for being gay. Primeiramente porque é uma palavra grande, um advérbio grande, literalmente. Você vai comer aí muitos caracteres para dizer isso, e ele pode ser omitido ali, nem sempre ele é necessário, a não ser que a ênfase precise ser muito forte. Trump is literally Hitler. His supporters are literally fascist Nazis. We shall kill them! Trump is literally Hitler! Trump is literally Hitler! Donald Trump is not literally Hitler. The only person who can literally be Hitler is Hitler. Outra coisa, essa palavra em inglês ela é problemática tanto quanto em português. Porque a partir de 2011, 2012, se eu não me engano, os dicionários como o Merriam-Webster e o Oxford passaram a considerar o significado da palavra literally como figuratively. Ou seja, o completo oposto. Então a palavra significa
literalmente e figurativamente. Ela significa o seu significado clássico e agora também o seu significado oposto. Já tem estudos que comprovam que isso é culpa do uso da palavra mesmo, do próprio uso. Ou seja, foram personagens de seriados, personagens de filmes hollywoodianos que foram usando essa palavra, e as pessoas do dia a dia também. A função do dicionário não é definir o que você vai falar, a função dele é descritiva. É um estudo de corpora, do que as pessoas falam, de como está sendo usada a palavra, nos escritos acadêmicos, nos jornais, nas revistas que seja, e o dicionário absorve. Passamos a usar a palavra no significado errado, o dicionário absorveu. Agora, figurativamente, em inglês também significa literalmente. Outro caso que você deve suprimir nas legendas. Quando o falante gagueja, hesita ou reestrutura a frase. Vou dar um exemplo. No vídeo anterior sobre o efeito Bergman, teve uma hora que eu tentei falar a palavra volubilidade, não consegui. Eu fiquei volubili, e desisti e falei volatilidade. Usei um sinônimo no lugar, né? Esse seria um caso em que deveríamos omitir no meu gaguejo, a minha hesitação ali. A não ser que esse vídeo fosse para efeitos cômicos, tivesse alguém, sei lá, fazendo um vídeo para falar, nossa, olha como o Júlio é terrível, cara, ele gagueja e tal, quer frisar aquilo, aí sim. Caso contrário, não. Exemplo número 2 que eu lembrei aqui. Teve um vídeo que eu vi uma vez, um documentário, era um making of de algum álbum do Metallica. Não lembro se era Death Magnetic, faz tempo. Alguém fez uma pergunta que era um pouco complicada, não sei se era de teoria, de escala musical, pro Kirk Hammett. Ele falou, that's an excellent musical question. Ele deu uma informação corriqueira ali, respondeu a pergunta de maneira objetiva, mas ele fez ele hesitou. Excellent, pensou por alguns milésimos de segundos e musical question. Nesse caso, você não precisa acompanhar toda essa verbalização dele, a hesitação, aquela espera que ele fez na legenda, a não ser que fosse algo relevante. Se ele tivesse, sei lá, se ele estivesse dando a resposta para o enigma para abrir a porta do castelo de Lancelot. Aí sim você poderia fazer um suspense, colocar reticências, de repente colocar o final da frase na outra legenda seguinte. Caso contrário, não, aquilo foi uma hesitação. E quando a reestruturação da frase, ou gaguejo, ou hesitação é importante? Vou citar 2 exemplos aqui. Eu andei legendando alguns vídeos do Mamãe Falei mês passado, e é o seguinte, o propósito dele era, ele ia na manifestação pró-Dilma, contra a prisão do Lula, manifestação a favor disso, daquilo, parada gay, etc. A intenção dele era indagar, perguntar, questionar por que eles estavam ali, o que queriam, para onde achavam que iam, etc. Então ele chegava lá no cara e perguntava assim, mestre, fala uma coisa aqui pra mim, compra de parlamentar com dinheiro público é golpe? E o cara, com a bandeira da cultivar, é golpe, claro, é golpe. Oxi. Beleza, então. E o caso do mensalão lá do PT? Aí o cara, lá do mensalão, mas aí você tem que ver que, ou seja, hesitou, gaguejou, papapá, provou que o Arthur estava certo no argumento dele de que esses manifestantes são lá para fazer volume, são pagos para isso, sei lá. O cara ganha uma marmita e ganha um ônibus para ir lá, tá ligado? Ganha vaga no ônibus para ir lá na manifestação, fazer volume, mesmo que ele não saiba o assunto, não saiba o que está fazendo ali. O que eu quero dizer é o seguinte, essas hesitações que eu citei aqui, essa reestruturação de frase, trocar uma palavra pela outra, começar uma frase no lugar da outra, parar para pensar um pouquinho, fazer que tal, tudo isso faz parte para a compreensão daquilo. Se quando da legendagem desses vídeos do Arthur eu suprimisse, eu não colocasse as minhas legendas, essas hesitações, reestruturação de frases, esses gaguejos ali, o cara hesita, tá ligado? Eu estaria suprimindo um elemento importantíssimo para a compreensão daquilo, para a mensagem daquilo. Vídeos do Arthur Mamãe Falei. Ele chega no manifestante e pergunta, mestre, ter ministro investigado pelo Lava Jato é golpe? Claro, é golpe. E os ministros dentro do assunto Mamãe Falei, vou dar outro exemplo aqui, chega no cara e pergunta assim, ó, mestre, vem cá, ter ministro investigado pela Lava Jato é golpe? O cara é golpe, com certeza golpe. Então, vem cá, e os ministros investigados da Dilma, não é golpe também não? Aí o cara, mas nesse caso aí, a ministra da Dilma está falando, mas assim como você quer dizer?
Ou seja, o cara hesitou ali, já peidou na farofa, não sabe o que falar. E esse seria um caso de hesitação, reestruturação de frase. Isso não é vício de linguagem, tá? Que acontece na hora ali. Não é como o cara que fala tipo, que seria o vício de linguagem. É um caso diferente. Vou dar aqui agora um exemplo em que o gaguejo é relevante. Lembra daquele vídeo de uns 12 ou 15 anos atrás, aquela mulher, coitada, sendo entrevistada pela repórter, a mulher do sanduíche ishi. Que até um sanduíche ishi pode ter um valor adequado. Eu não sei se na época aquele vídeo viralizou muito. Eu não sei se alguém teve a ideia de legendar para gringaiada, etc. Não sei, não vi. Mas aquele seria um exemplo de manter o gaguejo na legenda, né? Sanduíche, ishi, porque aquele olha, pode parecer óbvio, mas eu vou falar porque às vezes tem que falar óbvio mesmo. Aquele era um elemento crucial para o elemento cômico daquele vídeo, certo? Bom, por hoje é só. Esse vídeo era para ser curto mesmo. Se alguém lembrar algum exemplo, alguma situação específica, quiser comentar, quiser fazer alguma pergunta, demorou, depois eu respondo, tá? E é isso aí, um abraço, é nóis.